Bom, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos começar agora a nossa apresentação. Ela está prevista para 25 minutos. No final, a gente vai abrir para perguntas. E aí, quem não domina a ferramenta ainda, só para explicar, na parte de baixo, você tem uma opção de participantes. Ali você clica, vai abrir uma lista dos participantes e tem lá levantar a mão. A partir do momento que eu for vendo as pessoas levantando a mão, eles vão ficando na ordem, vou dando a palavra. Assim que a gente vai fazer o final. É importante saber que esse evento está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado depois na internet. E o meu sócio, Luiz Melo, está aqui com a gente e está acompanhando o chat. Eu vou me concentrar na apresentação, aí vocês podem interagir o máximo aí, vai ser bem bacana. Ele vai estar interagindo com vocês, eu não tenho como fazer a apresentação e, ao mesmo tempo, estar acompanhando o chat. Eu agradeço a compreensão de vocês. Bom, o assunto de hoje é indicadores de produtividade. A importância da mensuração para alcançar melhores níveis de produtividade. Na sexta passada, nós fizemos uma live sobre empresas eficientes, ou seja, empresas mais produtivas. A gente está indo nessa mesma sequência, agora aprofundando um pouco mais o assunto. Inclusive, nas nossas redes sociais está lá disponível o link para assistir no Face a live da semana passada. Quem não assistiu, eu recomendo que assista, mas o assunto de hoje, ele aborda o mesmo contexto, mas ele é bem específico. Quem não assistiu semana passada vai entender hoje completamente, não tem problema nenhum essa situação. Bom, então, qual que é a ideia aqui? Uma máxima na qualidade é: o que não se registra não se mede, e o que não se mede não se controla. A gente vai falar de eficiência, mas como é que eu sei se a minha empresa está eficiente ou não? Ou em que nível de eficiência a minha empresa está? Então, resumindo, como saber se as minhas ações para aumentar a produtividade estão dando resultado, se não tem indicadores relacionados? A gente está agora num momento em que as empresas estão tentando se enxugar ao máximo para passar por esse momento, a gente sabe que vai passar, e aí elas estão, no primeiro momento, cortaram custos, fizeram adequações, mas a gente sabe que isso, para ser sustentável, tem que ser feito de forma estruturada. E aí, o que é ser mais produtivo? De maneira bem mais básica, é fazer mais com menos. Eu pegar mais resultado, menos recurso. Eu vou tomar várias ações, mas será que essas ações realmente estão dando o resultado que eu esperava? Que resultado é esse, se eu não estou nem medindo esse resultado? Por isso, o tema de hoje sobre indicadores de produtividade. E aí, pensa aí na sua empresa ou nas empresas que você conhece ou que você trabalha, né? Às vezes você é empresário, às vezes você é um funcionário. A produtividade da sua empresa é alta? Esse é um questionamento que a gente tem que fazer, porque se eu consigo fazer mais com menos, isso vai ter uma relação direta na lucratividade da minha empresa. E se eu te pergunto, a sua empresa é alta? Aí talvez agora você está falando, média, é baixa, é alta. Aí eu te pergunto, mas como é que você está medindo? Com que referencial você está comparando para fazer essa afirmação? Então, se você não tem um indicador, é igual te perguntar se você por exemplo, com o seu colesterol bom. Você fala, tá bom, não está. A última vez que você fez o exame. Então, você precisa saber. E aí, quando você olha lá no resultado do exame, tem lá um valor de referência, onde você compara se aquele valor ali está dentro de uma expectativa, dentro do que é aceitável. Primeiro ponto, como é que você vai dizer se a sua empresa tem uma produtividade alta ou baixa, se nem medindo você está? E se você está medindo, qual é esse valor que você tem? Ele é o melhor do mercado? Ele é o mesmo resultado que o seu concorrente está tendo? Porque se a sua produtividade for baixa, você está perdendo competitividade. Então, esse é o assunto que a gente está abordando na live de hoje. Produtividade baixa implica em lucro menor. Então, as empresas estão agora passando por essa dificuldade, falando assim, preciso conseguir caixa, né? Está todo mundo dizendo que um grande problema é de caixa. O caixa tem a ver com a lucratividade. Então, se uma empresa tinha 80% de lucro e agora numa adversidade, por exemplo,
ela está perdendo cliente ou não está conseguindo vender, ela fatura menos, mas continua talvez com os mesmos gastos, ainda que tenham conseguido reduzir, e a lucratividade dela caiu de 70 para 30, mas ela está lucrando ainda, então ela ainda está se tornando viável. Agora, se a sua lucratividade era 20%, agora aí virou prejuízo, por exemplo, então um ponto para atacar é a produtividade. Quanto maior a minha produtividade, maior vai ser o meu lucro. E como é que a gente prova isso, né? Basicamente com a definição de produtividade, onde eu tenho saída dos processos em cima, dividindo pelos recursos utilizados. Então, como eu falei, fazer mais por menos. Eu consigo produzir mais, eu faço mais peças, eu faço mais atendimentos, eu faço mais serviço. Menos pessoas, com menos máquinas, mais recursos. Qual que é o foco agora? A gente fazer, agora sempre foi e vai continuar sendo, né? Tornar a nossa empresa mais produtiva. Entregar mais o menor número de recursos possível. Para ficar mais claro, vou citar alguns exemplos e aí você pode até visualizar isso na sua empresa e até fazer uma continha aí na sua cabeça. Por exemplo, se você é uma indústria, 300 produtos X lá, 300 canecas, 300 caixas, 300 canetas fabricadas por máquina. Então, essa é uma produtividade. Isso que se investe, as empresas, as indústrias investem em máquinas que consigam produzir mais. Às vezes, por hora, ela consegue produzir 300, uma outra consegue 600. Então, tudo que eu estou falando aqui de exemplo, eles estão num período definido, né? Por exemplo, 300 produtos fabricados por dia, por semana, por mês. Isso a cada máquina da sua empresa. Então, eu posso aumentar a produtividade se eu comprar uma máquina que seja mais produtiva. Ou se eu tiver uma maneira de configuração dessa máquina diferente. Se é uma empresa de serviços, eu tenho instalação de ar-condicionado, eu tenho instalação de filtro, eu consigo fazer um atendimento específico de limpeza. Quantos serviços eu consigo realizar por funcionário, por exemplo? Esse é um indicador interessantíssimo para você medir a sua produtividade. Então, quando eu digo fazer mais com menos, é esse tipo de coisa. Aí você começa a ver a sua lucratividade quando você olha um exemplo desse. Por quê? Antes eu fazia 80 serviços por funcionário por semana. Agora eu treinei minha equipe, mudei meu processo produtivo, equipei a minha equipe com outras ferramentas, maquinários, e agora ela consegue fazer, cada funcionário consegue fazer 120 serviços, ou consegue 160, por exemplo, eu dobrei a minha produtividade. Isso quer dizer que eu precisei conseguir ampliar minha capacidade, meu faturamento, sem ter que dobrar o meu custo com funcionário. Isso é exemplo de produtividade. Muitas vezes o empresário faz isso de forma empírica, né? Eu estou colocando mais lá e eles estão conseguindo fazer, mas se eu não medir, eu posso estar indo numa direção contrária. Precisa acostumar. Não é mais grosseiro, desculpa a expressão, essa medição, é fácil de ver, né? Agora, à medida que a empresa vai crescendo e que eu vou tendo novos desafios, é fundamental eu ter essa sensibilidade através de indicadores de produtividade. Um outro exemplo é, por exemplo, 200 clientes atendidos por loja. Eu tenho uma loja de 30 metros quadrados, de 50 metros quadrados. Essa loja só consegue atender por hora 200 clientes. Por quê? Porque dá fila no caixa, porque fica todo mundo se esbarrando nos corredores da loja. E se eu mudar a disposição das prateleiras? E se eu mudar a forma como eu faço o atendimento, coloco mais vendedores ou menos vendedores? Essa variação que eu vou fazendo no meu dia a dia vai tornar a minha empresa mais produtiva ou não. É lógico que a metragem da loja ali eu não consigo mudar, que agora a forma que eu estou distribuindo as prateleiras, a forma que se eu colocar mais um caixa, eu vou conseguir atingir dos 400 clientes. Vamos imaginar que eu tenha demanda para esses 400 clientes. Eu consigo nessa mesma loja atender 400 clientes se eu botar um caixa a mais? E aí eu posso ter um outro indicador, quantos atendimentos por caixa, etc. Mas, enfim, medindo que a gente vai conseguir tomar decisões que realmente fazem a diferença. Outro exemplo,
500 ligações no call center para atendente. Então, eu tenho um call center ativo, onde as pessoas, a minha equipe vai ligar para fazer vendas, por exemplo. Então, eu vou ter lá 500 ligações no call center por dia, por hora. Normalmente, assim, os call centers estruturados têm vários indicadores de produtividade. Eles têm as métricas deles e cada atendente tem sua meta. Então, isso também é muito importante a gente falar. Os indicadores que eu estou contando aqui como exemplo da empresa, eles vão se desdobrar por funcionário, eles vão se desdobrar por máquina, como eu falei, e você consegue ver qual é a produtividade entre um funcionário e outro funcionário. A partir daí, você consegue também definir suas metas e tomar ações para melhorar a produtividade daqueles que não estão indo muito bem. Se você não está medindo nem o da empresa, imagina o de cada funcionário. Então, você não sabe exatamente o desempenho de cada um. Às vezes, você vai fazer um treinamento específico, você vai gastar 3 horas treinando um funcionário e ele começa a atingir uma produtividade de um outro que já vem trabalhando. Um funcionário novo, por exemplo, ele demora um pouco para ele entrar naquela produtividade daqueles que estão há mais tempo. Se você não estiver fazendo esse tipo de medição, como é que você vai acelerar esse processo dele? Ah, mas eu dei um treinamento inicial lá, eu vou ter ele para trabalhar porque a gente está precisando. Um mês que demorar mais, perda de lucro que você está tendo. A área comercial tem muito isso, né? A produtividade de um consultor, de um executivo de venda, né? Por exemplo, R$ 4.500 por vendedor, cada vendedor meu faz por semana. Então, os gerentes, as equipes de venda têm muito isso, né? Eles vendem, vão vendendo e ao longo da semana, por exemplo, até diariamente, o gerente comercial, o diretor comercial está acompanhando esse desempenho e vai dando suporte porque que aquele vendedor não está tendo o desempenho que se esperava, ou a produtividade. Veja que eu não estou falando aqui, daí você pode perguntar assim, mas e a qualidade da venda? Mas no final nós vamos falar sobre isso. Vamos focar por enquanto agora só na produtividade. 30 mil de faturamento da empresa como todo colaborador. Isso também tem a ver. Dependendo, eu estou criando uma empresa agora que ela já nasce bastante automatizada, ela nasce com uma estrutura bem definida de fazer processos utilizando menos recursos humanos. Eu vou ter, por exemplo, uma produtividade por colaborador maior. Por quê? Porque ele está suportado por recursos tecnológicos. Então, quanto mais tecnologia eu equipar a minha equipe, mais ela vai conseguir produzir sozinha. E aí eu aumento esse indicador da minha empresa. São alguns exemplos que eu quis colocar aqui para que a gente possa entender. Eu faço a mesma pergunta que eu fiz antes de apresentar os exemplos e o conceito de produtividade. A produtividade da sua empresa é alta? Talvez você que está assistindo aqui tenha pensado assim, não, é alta, é média, é baixa. E depois que eu te mostrei os exemplos, você falou assim, caramba, eu não estou nem medindo de onde eu tirei que é alta. Se você agora está chegando à conclusão que não sabe se a sua produtividade é alta ou baixa, talvez aí esteja, muito provavelmente, em um espaço para você melhorar a sua margem. Então, pensando aí no momento da pandemia, que as empresas saíram cortando e enxugaram bastante, mas foi aquele curso, digamos assim, mais grosseiro, mais escancarado, que estava aquele valor lá no seu orçamento. Mas o custo da ineficiência está disfarçado nos seus processos e nas suas operações. Quando a gente começa a medir, esse custo aparece. E você consegue ver que é possível fazer mais com menos. E aí consegue comparar. Lógico que essa questão de referencial é meio complicada, porque nem sempre a gente vai ter disponível quanto que o nosso concorrente faz, por exemplo, ou quanto que o setor tem de referência para aquele indicador que eu estou vendo. Mas, ainda que você não tenha com esse referencial, pelo menos você tem o seu referencial histórico, o desempenho que você vem tendo, a sua produtividade, a partir do momento que você tem os seus indicadores. E aí, com esses indicadores, com esse parâmetro, você pode, de repente, você já tem esses dados, você pode fazer até retroativo. E aí você vai definir a sua meta, você vai comparar. Próximos passos. Primeiro,
defina o seu indicador de produtividade. Isso aí é fato. Você precisa definir o seu indicador. Então, pensa naqueles indicadores. Ontem eu estava conversando com um empresário e ele falou assim, não, mas a gente tem que ver assim, os comerciais. Com certeza, eu não estou falando só de produção, porque a gente fala produtividade, a gente pensa de produção, né? Operações também, com certeza, mas todos na empresa têm como ser mais produtivos. Todos os funcionários, todos os processos. Qual é o processo comercial? Como eu consigo vender mais com menos? Como é que eu consigo processo de marketing? Como que eu consigo atingir mais pessoas ou mais leads com menos investimento em dinheiro ou de tempo? No meu processo produtivo, como é que eu consigo fabricar essa peça? Como é que eu consigo prestar esse serviço? Como é que eu consigo vender mais produtos com menos recursos, com menos tempo? Recurso de maneira geral, tempo, pessoas. Então, defina os seus indicadores. Depois, encontre referenciais para comparação. Já falei um pouco sobre isso. Se não encontrar, não pare. Continue. Use o seu próprio referencial e pensa no Kaizen, melhoria contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã eu quero melhorar de novo e quero melhorar cada vez mais. Então, como é que eu vou fazer para melhorar? Aí eu vou analisar os meus resultados. Então, um determinado indicador tinha 10, o ideal que seja 20. Nos próximos 2 meses, eu vou trabalhar para que ele seja 15. 15 serviços realizados por funcionário. Hoje, eu estou fazendo 10 por semana. Como é que eu faço para fazer 15? Eu vou melhorar a rota dele, eu vou mudar o carro, eu vou contratar um serviço diferente, eu vou dar um equipamento que ele consegue produzir mais. Isso é trabalhar os processos. E eu vou, para isso, olhar os meus resultados atuais. Então, se eu tenho os indicadores, eu sei o que eu vou medir, eu tenho alguma forma de comparar os resultados atuais, eu consigo definir as minhas metas. Óbvio que a meta tem um tempo, né? Não é de uma hora para outra que eu vou melhorar meu resultado. Até setembro, até julho. Lembrando, gente, que a gente está vivendo um momento meio que de exceção, mas isso vai passar e a gente vai chegar num novo mundo. O mundo está sempre mudando e agora está mudando mais ainda. E quais são as suas metas de produtividade para agosto, para setembro, para dezembro? Então, ainda que você não tenha como reverter o seu quadro, a sua produtividade, ou melhorá-la nas próximas 2 semanas, 3, coisa que dá para melhorar em 3 semanas, em 2 semanas e até em 1 semana. Tem coisa que você vai demorar alguns meses, porque requer algum investimento, etc. Mas precisa definir essas metas. Não dá para ficar parado. Estruture a sua base de dados. Eu falei assim, agora há pouco, define indicadores e analise os resultados atuais. Você foi lá no seu software, exportou uma planilha toda complicada, gastou 2 horas lá trabalhando os dados, fazendo uma mineração dos dados lá, para poder conseguir tirar um número. Imagina se você for fazer isso todo dia, ou toda semana. Porque eu não estou preparado. Então, você tem que estruturar a sua base de dados. Às vezes, você nem tem dados, tem que começar a medir. Às vezes você está medindo, mas ele está num software, te dá uns relatórios que você nunca olhou, que você nunca usou, ou esse relatório ele não está amigável com você, não é a informação que você precisa. Então, você precisa estruturar essa base de dados para que essa informação chegue pronta para você, para que você consiga ter as decisões rápidas. Então, no primeiro momento, você já vai descobrir, quando você for começar a definir alguns indicadores, e depois for pegar esses dados, você vai ver o trabalho que dá, às vezes, para você conseguir esses dados. Eu não vou olhar esse dado, não, porque ele dá muito trabalho para eu pegar. Não, você vai olhar sim, mesmo que dê muito trabalho, porque se ele é importante, se ele é relevante, você vai dar um jeito de simplificar a maneira de conseguir esse dado e não deixar de obtê-lo. E aí, com essa base de dados estruturada, você pode configurar o seu painel de bordo. Por quê? É como se você está dirigindo um carro. Um carro básico do básico. Você vai ter um medidor de velocidade, para você não entrar correndo numa curva e passar direto, um medidor de combustível, para o seu carro não ter uma pane seca, e um medidor de quilometragem, para você ver quanto tem que trocar o óleo, manutenção. Só que se você puder ter outros instrumentos, outros indicadores, a sua qualidade de decisão vai ser muito melhor. Então, se hoje os carros são muito mais modernos, né, tem muito mais do que isso, e quanto mais informação você tem, melhor a sua maneira de guiar, de gerenciar uma viagem, por exemplo. Hoje você tem GPS no carro, você consegue mapear tudo.
você consegue calcular com quanto tempo você vai chegar naquele lugar, você vê qual o trajeto que você vai passar. Não, tem um engarrafamento em tal lugar, eu vou passar por outro. Isso está no painel do seu carro. E no painel da sua empresa? É como se você tivesse o carro, você abrir a tampa do motor para medir a temperatura do óleo. Para de trabalhar para ir lá ver como é que está a temperatura do óleo. Não esperar sair fumaça. Agora, você tem um painel que vai acender uma lâmpada, um LEDzinho lá informando que precisa tomar uma ação, você já vai trabalhar em cima daquela informação. Então, precisa configurar o painel. Hoje você tem ferramentas fantásticas, igual o Power BI, por exemplo, que você consegue ter tudo no seu celular. Agora, tem que extrair esses dados de todos os lugares. Esses passos são simples, de certa maneira são. Não estou falando aqui nenhuma novidade, nada demais. Agora, implementar é um desafio, mas tem que ser feito. Se você não fizer, você vai ter, não tem como acompanhar e melhorar a sua produtividade. Continuando, tem um plano de ação para melhorar a produtividade. Ou seja, a partir do momento que você tem seu painel de bordo, tem seus indicadores, você está vendo os números. Agora você quer melhorar. Você não fez isso tudo para simplesmente ficar do jeito que está. Então, você vai ver quais são os indicadores de produtividade que estão ruins e vai trabalhar em cima deles. E aí vai criar ações, vai treinar a equipe, vai comprar equipamento, vai implantar software, vai colocar robô. Enfim, você vai ver tudo que você pode fazer para melhorar. Só que a partir do momento que você vai fazendo, os seus indicadores de produtividade vão melhorando, você vai tendo novos recursos. As demandas vão mudando, o seu cliente vai demandando, a legislação muda, a tecnologia muda, te oferece outro tipo de software, de recurso. Então, você precisa acompanhar os resultados, fazer ajuste, implementar melhoria. E você vai fazendo isso constantemente. Então, às vezes, você faz uma ação, agora melhora em 20% determinado indicador. Mas daqui a 6 meses surge uma nova tecnologia, você pode melhorar mais 80% aquele mesmo indicador. Então, isso é cíclico. Por isso, a importância desse tema de hoje, de acompanhar os indicadores de produtividade. Porque se você não estiver medindo, como é que você vai fazer uma vez só? Agora eu tomei essas ações, aproveitei que teve a crise do Covid e a gente se reorganizou lá. Que bom que passou, agora vamos continuar a nossa vida. Você não vai fazer mais implementação precisa de uma crise para você fazer implementação de melhoria de produtividade na sua empresa? Não, isso é contínuo, porque o seu concorrente está fazendo. Se você não fizer, você vai ficar para trás. Continuando. Pontos de atenção que eu queria destacar agora para a gente finalizar. Cuidado com a confiabilidade dos dados. Gente, essa frase não é minha, mas é daquelas que eu gostaria que fosse. Pior do que uma mentira é uma meia-verdade. Porque a mentira não tem problema porque ninguém acredita. Então, se você falar assim, olha, tem um dinossauro andando aí, não vai fazer mal para ninguém. Por quê? Porque todo mundo sabe que não tem dinossauro andando pela rua. Agora, fala assim, parece que estão entrando no nosso prédio. Você já vai ficar preocupado. Mentira igual, não tem ninguém entrando no seu prédio. Só que tem cara de verdade. E aí você confia e aí você toma decisões por conta dela. Então, na empresa, muito cuidado em coletar informações. Se você hoje não tem indicador nenhum, você está gerenciando a sua empresa às cegas. Então, você fica atrás, porque você não tem certeza muito do que você está fazendo. Você não tem os dados. Está fatos e dados no argumento. É tudo muito no feeling, na opinião. Você fica com o pé atrás. Quando você tiver muitos indicadores, você vai ver que você vai tomar decisões mais arriscadas. Por quê? É um risco calculado. Você tem os números. Você sabe o que você está fazendo. Você não está chutando. Com base naqueles dados, você está tomando as suas decisões. Agora, se esses dados forem errados, aí complica. Então, por isso, reforço, o tratamento da base de dados, instrumentos adequados de como medir, como criar esse indicador, porque você faz uma fórmula errada, se você coleta na forma errada, no momento errado, ou se as pessoas que estão imputando os dados não estão imputando da forma correta, você vai ter uma informação torta, distorcida, e aí você vai tomar uma decisão em cima de dados errados. Muito cuidado com a confiabilidade. Acerte na escolha e na estruturação dos indicadores para garantir a qualidade de suas decisões. Para acabar, você terminou de definir os seus indicadores, está acompanhando e medir, você tem que ter a certeza, a confiança de que, se esses indicadores estão indo bem, a minha empresa está indo bem. Então, é um conjunto de indicadores, eles se equilibram. Se eles estão bem estruturados,
Se todos estão indo bem, ou eu estou trabalhando na melhoria deles, então a empresa está bem. Agora, se você esquecer de 2, 3 que são fundamentais e achar que com aqueles que você está medindo tem tudo bem, talvez a não de ação não ter para esses que estão ruins, você nem mede, né? Então você nem sabe que estão ruins, vai comprometer o seu negócio. Isso é importante. Fazendo o exemplo, a analogia com a medicina de novo. Se você vai no médico e ele te passa 10 exames e aí diz que está tudo bem, ou você está trabalhando para melhorar aqueles 10, mas ele deixou de te pedir 3 exames, aqueles 3 é justamente o que pode te dar um problema de saúde grave. Então você acha que está indo tudo bem, mas realmente você não mediu aqueles 3 porque o médico não fez a leitura adequada. Por isso que na hora de escolher indicadores não é assim, fazer uma brainstorm, cada um dá uma ideia de que indicador que a gente vai usar e aí bota lá a listinha e vão começar a medir. Cuidado para você não esquecer de medir algum indicador que é fundamental para o seu negócio. E aí lembra que lá no início eu falei sobre indicadores de qualidade? Cuidado para não focar só na produtividade, porque pode implicar em perda de qualidade. Qualidade e produtividade são faces da mesma moeda. Eu vou dar só um exemplo para ficar claro. Na hora que eu falei assim, você tinha 10 funcionários, aliás, fazia 10 serviços com um funcionário. Agora o meu funcionário consegue fazer 20. Será que ele está fazendo 20 porque ele foi melhor treinado, porque você deu melhores equipamentos, ou porque ele está fazendo mal feito o serviço? Aí, se você não está medindo o número de serviços não conformes, o número de reclamações de cliente, você realmente está sendo mais produtivo, a sua empresa, só que você está perdendo cliente. Você não está acompanhando a qualidade. Então, muito cuidado em só definir indicadores de produtividade, porque se você não equilibrar a qualidade, você vai ter problema. E isso pode prejudicar a sua empresa, com certeza vai prejudicar. No exemplo do call center. Agora minha atendente fazia 30 ligações por dia, agora ela faz 55. Antes, ela atendia, conseguia fazer um atendimento muito melhor. Agora, como ela está correndo para dar tempo de fazer mais, ela está atendendo os clientes tudo mais ou menos de qualquer jeito lá, os clientes estão ficando insatisfeitos, você está perdendo cliente. Então, o que adianta aumentar a produtividade se você está perdendo o faturamento? Porque está perdendo cliente. Com esses pontos de atenção, vocês ficam muito, muito atentos mesmo. Confiabilidade dos dados, acertar na escolha para não correr o risco de estar deixando de medir algo importante e indicadores de qualidade que está trabalhando em paralelo. Então, vai trabalhar os de produtividade, trabalha também os de qualidade. E aí, pessoal, eu acabo, então, de fazer a minha apresentação. Eu agradeço muito a participação. Agora eu vou abrir daqui a pouco perguntas. A gente está à disposição. Semana que vem vai ter outra live. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Essa live de hoje está sendo gravada, né? A gente vai disponibilizar nas redes aí. Aproveito e peço vocês para divulgarem. E aí eu peço a vocês, então, eu vou acompanhar agora para poder ver quantos estão participando. Legal. Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, a partir de agora, a gente vai estar liberando o áudio. Basta você apertar no espaço. Se você apertar no espaço, você consegue falar. Se você não tiver algum problema, o nosso host vai liberar o microfone para você. A partir de agora, a gente começa a conversar. E aí a Rosana já levantou a mão. Rosana, pode falar. Sobre esse conhecimento que você está passando, deixa eu botar o vídeo aqui. Uhum. É assim, de extrema importância. Nós tivemos uma experiência recente na nossa empresa que havia um gargalo no processo, que era o setor de lapidação. Mas um gargalo que eu entendia que era uma subutilização do equipamento. E aí colocamos medição de produtividade da máquina, quantos metros lineares, e com base na velocidade da máquina, nós calculamos quanto ela deveria produzir. Uhum. E, além de ser um ponto de problema de ergonomia, haviam 2 operadores e precisavam manusear vidros muito grandes. Nós tínhamos 4 lapidadoras. E fomos medindo, no máximo 680 metros por dia, e a sugestão, eu falei assim, vamos colocar 4 operadores para as outras 2 máquinas, porque a máquina está sendo subutilizada.
Conclusão, no primeiro dia, em menos de 8 horas, nós produzimos mais de 2.000 metros lineares de lapidação. Hoje a gente tem 2 máquinas paradas e uma máquina produzindo muito mais. Sem contar que o conceito, o operador vendo o que ele produziu, o gráfico do que ele produziu durante o dia, a gente, e ele próprio, começa a se questionar, né? Estou perdendo tempo, que horas? Quando é que eu estou sendo pouco produtivo? Por que estou sendo pouco produtivo? É fundamental. Eu quero colocar essa medição em todas as máquinas, porque muda a forma de você se relacionar com o colaborador, com o seu gestor, com o mercado, com o comercial. Olha, eu tenho potencial para lapidar 2.000 metros vidros por dia. Se você tiver esse pedido aí, pode mandar que a gente dá conta. Então, é fundamental mesmo. Para nós, esse começo de trabalho foi surpreendente e muito bom, muito produtivo. Agradeço muito o seu Bacana, depoimento. está de parabéns. Obrigado a sua participação. Eu lembro quando eu fui lá, ali na Lindenberg, né? Fica a sua fábrica de vidros, né? A indústria hoje, Zorzal, fica na Estrada do Contorno e a parte comercial fica ali em Vila Velha. Legal. E aí, olha só que depoimento bacana, né? Imagina, quer dizer, gente, dá para imaginar quanto custa uma máquina dessa, né? Então, comprar uma máquina desnecessária. E funcionando o dia todo, né? Gastando energia, 4 máquinas, quando agora você só tem 2. Aí, se tivesse feito essa medição, eu conseguido essa produtividade lá atrás, esse dinheiro dessas 2 máquinas que foram compradas, isso no caixa da empresa, né? O que isso representa? É que as coisas vão mudando. Por exemplo, no passado, há algum tempo atrás, os vidros eram muito menores. Então, um funcionário conseguia produzir mais porque os vidros eram leves. Mas as coisas mudaram, os vidros passaram a ser maior e aí tem que mudar o processo para você ser mais produtivo, né? Entendi. Pois é. É isso aí. Muito obrigado, Rosana. Vou passar ao Michel agora. Primeiramente, eu quero expressar aqui minha grande alegria, professor Luciano. Fiquei sabendo deste momento aí de reunião com a sua empresa e é um prazer revê-lo. Eu sou um ex-aluno seu do Luiz de Camões. Opa, legal. E tem bastante tempo que a gente não se vê, né? Eu quero só contribuir aqui. Eu trabalho numa empresa do Sistema S e lá nós temos, hoje, adotando algumas metodologias para medir desperdícios. Então, assim, nós temos tido bons resultados com a metodologia Lean, né? Lean e Kanban, temos perdão, esqueci o nome da outra metodologia. Então, um dos motivos dos indicadores que nós temos recebido bons resultados é através dessas metodologias, de você identificar os desperdícios diários de cada unidade, né, de cada setor. Então, isso aí é muito importante. É só uma contribuição aí, expressar minha alegria em estar participando desse evento aqui. Obrigado, legal revê-lo, Michel. Bom aí que a gente se encontrou. A sua contribuição é muito válida, porque até tem o indicador de produtividade tem a ver também o quanto eu posso ser produtivo por quantidade de material, né? Então, eu consigo fazer tantos pés, o recurso é aquela matéria-prima. Então, quando você fala de desperdício, pode ser desperdício de energia, pode ser desperdício de matéria-prima, né? Então, por exemplo, eu tenho uma peça de tecido para fazer tantas camisas. Então, se eu mudar o corte ali, eu consigo ter menos desperdício de matéria-prima, e aí eu consigo ser mais produtivo. Isso fica valendo em todos os sentidos, foi muito bom. E essas ferramentas como o Lean, Kanban e outras que existem, estão aí justamente para usar. É difícil entender, porque tem muita empresa que fica na base do tentativa e erro, né? E aí fala assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro para investir nessa melhoria de processo,
consultoria, essas coisas, mas para ficar pagando desperdício tem, para perder produtividade tem. Gasta essa ineficiência toda, o que é uma pena, né? Daniel, por favor. Daniel? Levantou a mão. Pronto, abriu o áudio. Pode falar. Bacana. É muito importante você falar da união, né, entre os indicadores de produtividade e qualidade. Eu estava conversando com um empresário daqui que ele vende hambúrguer, né? Uhum. E, assim, ele é bastante reconhecido pela alta clientela, né? E aí, conversando com ele, ele falou, nos primeiros meses de inauguração das lojas, a gente fazia 4.000 hambúrgueres por dia. Aí eu falava, poxa, é impressionante conseguir manter essa alta produção com a qualidade que vocês têm, né? Porque o produto deles, no geral, é impecável, né? E aí ele fala, mas se eu não tivesse a qualidade, eu não conseguiria fazer os 4.000. Eu venderia pouco, né? Então, acho muito importante que você abordou de unir os dois indicadores, né? Valorizar os dois indicadores. Aí eu queria lançar uma dúvida, que assim, alguns modelos de negócio, eles têm uma concepção específica do que é qualidade do produto para eles, né? Uhum. Como, por exemplo, se a minha empresa produz brinquedinho de plástico para a loja de R$ 1,99, né? O que vai ser qualidade para esse modelo de negócio vai ser diferente de uma empresa que entrega serviço de auditoria, por exemplo, né? Uhum. Então, aí eu queria uma opinião sua sobre esse processo da concepção da qualidade para cada modelo de negócio, como pensar em indicadores de qualidade para esses negócios específicos que, na sua essência, não valorizam muito a qualidade do produto. Como que como se dá isso, né? Legal. Primeiro, a gente tem que entender o conceito de qualidade de um produto, né? E aí você tem dezenas de definições. Eu vou falar de duas, só para mostrar como, assim, meio que indo de uma ponta a outra. Então, uma das definições mais clássicas de qualidade de produto é adequação ao uso. E um bom exemplo disso é sapato. Não adianta um sapato bonito e que é resistente, mas que quando você calça dói o seu pé. Na hora que ele não é adequado ao uso. Então você vai dizer, eu gostei desse sapato, é muito bom, ele é excelente. Por quê? Porque você calçou, é lógico que ele vai ter que durar, que ele não pode rasgar, tem a parte de ser bonito e tal, mas a definição para ele, a qualidade é a adequação ao uso. Ele é muito adequado para eu usar, eu consigo trabalhar o dia inteiro com esse sapato e parece que eu estou até descalço. E aí você diz que esse sapato é qualidade. Se você pegar a definição da ISO 9000, por exemplo, do que é qualidade, ela fala que é grau no atendimento aos requisitos. Então, aí eu vou usar essa definição para responder a sua pergunta. Por quê? Porque atendimento a requisito depende do requisito do cliente. Então, se você fala, eu quero que você fabrique uma camisa para mim. Para que você quer essa camisa, Luciano? É porque eu vou ser candidato a vereador e aí eu vou fazer camisetas promocionais. E eu vou fazer 50.000 camisetas. E aí ela tem que ter um custo baixo e ela precisa durar, por exemplo, só um mês, que a campanha vai durar um mês. Então, se a pessoa usar 4, 5 vezes, lavar e ela ainda tiver com a tinta bonita, tá bom. Isso é qualidade para mim, porque eu estou preocupado com o custo. Agora, se é a camisa que eu vou comprar para ir para o meu casamento, ou é que eu penso em trabalhar, eu quero ter uma outra qualidade. Aí os requisitos serão outros. Ela não pode ter problema na gola, eu tenho que lavar várias vezes, ela tem que parecer um ano depois, ela ainda tem que estar parecendo como se fosse nova, porque eu vou usá-la para trabalhar e eu gosto muito dessa camisa. Enfim. Então, na hora de você for definir os indicadores de qualidade,
você tem que fazer esse alinhamento da identificação dos requisitos, até pelo nicho de mercado que você atuou. Então, esse exemplo que você deu do sanduíche é bem bacana. Tem empresas, se você pedir para colocar um ovo no sanduíche, ela vai colocar, outras não. Ela escolhe, ela está perdendo cliente? Não, ela fez uma definição de quem ela quer atuar. Agora, a partir do momento que você definiu quais são os requisitos, fez um alinhamento ali com o seu cliente, deixando claro o que é o combinado que ele espera, aí você tem os seus padrões de qualidade e vai acompanhar no indicador de qualidade o quanto você está fugindo desses padrões. Quanto mais você estiver fugindo, isso provavelmente vai implicar na não satisfação do seu cliente. Então, essa que é a ideia. Faça um acordo com o seu cliente, com o seu mercado, de quais são os padrões que se considera de qualidade. No caso da Usana, por exemplo, que é vidro, tem inclusive normas da ABNT que ela tem que seguir, que é o padrão definido por um padrão técnico. Então, você junta o que é técnico, é um requisito definido, acordado, às vezes por lei até, junto com o do seu cliente, define o que é o seu padrão. Aí o seu padrão de qualidade, seu indicador de qualidade, vai medir o quanto você está aderente a esses padrões. Consegui responder, Daniel? Com certeza, foi bastante esclarecedor. Beleza. A Osana e o Michel ainda continuam com a mão levantada. Não sei se ainda é uma continuação, senão eu vou passar para a Sara. Sara, por favor. Ei, Luciano, primeiramente, parabéns aí, gostei bastante. Foi interessante esse conteúdo dos indicadores, que me veio alguns insights aqui, umas reflexões, porque já é algo que eu utilizava muito na condição de funcionária, e foi interessante aqui para eu trazer isso para o meu negócio, né, tendo em vista que eu ainda estou nessa pegada de estruturação. E aí, assim, um ponto de vista mesmo, né, que eu gostaria de saber seu em relação a essa questão de serviço, né, igual no meu caso. Tenho feedback de clientes, tenho de vendas, de faturamento, só que eu tenho isso em planilha, então foi legal que eu tive insight aqui já para montar em termos de gráficos. Uhum. E aí, assim, tem algum indicador que você sugere em termos de qualidade e produtividade para serviço, para quem está iniciando a jornada aí, que é o meu caso? Bom, começando de trás para frente, o que eu quero chamar de trás para frente? A satisfação do cliente é o primeiro que não pode deixar de ser medido e acompanhado. Porque, quando eu digo de trás para frente, porque se ela estiver ruim, já devia ter descoberto isso antes, quando você foi medindo os indicadores de dentro de casa, vamos botar assim. Então, a satisfação do cliente, o faturamento, a sua capacidade de venda, a sua eficácia comercial, ou seja, de todas as propostas que eu botei no mercado, quantas eu fechei? Ou, aí, se você tem produtos com serviços com preços variados, você pode ter isso por quantidade de propostas fechadas e valores em reais fechados. São dois indicadores bem importantes. O faturamento, a lucratividade e a satisfação do cliente. Esses 5 aí, são assim, meio que aquele painel do carro que eu falei é o velocímetro, com combustível e a quilometragem. Não tem como você não medir o faturamento, a lucratividade, a satisfação do cliente, quanto você está vendendo, a sua eficácia comercial em reais e em valores unitários de proposta. A partir daí, então, todos os outros que você consiga medir sem ser esses, vão implicar nesses. Com certeza, de alguma forma, esses outros vão impactar, seja no seu faturamento, na sua eficácia comercial, seja na satisfação do seu cliente. E você tem que olhar para o tipo de serviço que você presta, ou, por exemplo, como serviço ele é muito trabalhado por hora. Então, eu não consigo ver que você não tem algum indicador relacionado à quantidade de horas que você consiga trabalhar. Tem a ver, por exemplo, para cada cliente, eu consigo entregar determinado serviço gastando tantas horas. Então, se você faz um serviço e parte dele pode ser automatizado, por exemplo, você coleta informações do seu cliente, pega aquele conjunto de informações e consegue jogar numa planilha, ela te dá um monte de resultados, de cálculos, e você pega isso trabalhado, você comenta e analisa isso para o seu cliente. Fala, eu fiz uma análise aqui, e a partir desses resultados, aí você começa a trabalhar. Aquilo que você ia fazer na mão, fazendo 40 perguntas, você fez só 30, fez 25, analisou, jogou esses dados numa base, conseguiu trabalhar,
A partir dali, você identificou padrões de resposta, por exemplo. Estou falando pensando no seu negócio mesmo, tá? Aí você definiu alguns padrões. E dentro desses padrões, você já tem pré-definidos alguns textos básicos, por exemplo, do relatório que você vai entregar. Então, se tiver do nível, se essas perguntas forem de 5 a 6, esse cliente tem mais ou menos esse perfil. Aí você já tem um texto todo pronto, que você vai alterar ali meia dúzia de palavras, ele vai se encaixar perfeitamente para aquele cliente. Para ele que está recebendo, parece que você escreveu palavra por palavra, mas você já tinha aquilo dentro de um padrão e você trabalhou isso em cima e fez um ganho de produtividade, por exemplo. Você entrega um relatório, às vezes de 5 páginas, cheio de gráfico, mas que, na realidade, você precisou quase que revê-lo, não escrevê-lo de ponta a ponta, cada detalhe. Mas para o cliente, o valor agregado é até melhor, porque você teve muito mais tempo para analisar do que para fazer o braçal, vamos colocar. Consegui te iluminar? Sim, com certeza. Obrigada. Mais alguma pergunta? Algum comentário ou contribuição? Se for, levanta a mãozinha aí. Bom, mais alguém? Daniel. Bom, o colega Michel, né? Uhum. Michel, ele falou que é do Sistema S, também atua com o Sistema S. E foi legal ele ter abordado o Lean, né? O Lean Manufacturing, ele tem ganhado uma evidência muito grande, né? Sim. Até por atuar, né, nessa produtividade. E a gente teve desenvolvendo um trabalho no ano passado. Eu atuo na área de segurança. E o pessoal que trouxe o Lean Manufacturing é mais ligado à área de tecnologia. E eu lembro que no início das reuniões, né, dessa equipe conjunta, havia bastante divergência, porque eles tinham como produtividade produção. E há uma diferença, né, entre esse conceito do que é produtividade e o que é nível de produção. Né? A produtividade eu tenho um entendimento que ela vai abarcar também esses requisitos de qualidade, e não só do produto entregue final lá do cliente, mas, assim, para a gente que atua na área da segurança, sobretudo também, quais são os requisitos internos também. Porque se o requisito interno, inclusive, não tem como a gente fugir, né? É a segurança e a qualidade de vida no trabalho. Como é que eu vou aumentar minha produção e aumentar junto o meu passivo trabalhista ou minha acidentalidade, né? Então, essas coisas têm que andar muito assim de mãos dadas, né? Quando eu falei dos indicadores de qualidade, segurança inclui aí, porque fazer um serviço bem feito significa que o produto final, ou de um produto fabricado, ou um serviço, ele atende aqueles requisitos, mas ele foi também construído, ou ele foi gerado, ou o serviço foi prestado em condições seguras e dentro de uma legislação adequada. Então, fazer com qualidade não é só a gente analisar o produto final. Todo o processo produtivo ou de prestação do serviço tem sido feito em acordo com o que deve ser feito e da melhor maneira de ser feito. Porque fazer um produto lá e atenda para o cliente ele fique satisfeito, ok, isso é fundamental. Mas como você conseguiu fazer esse produto, ou como você conseguiu prestar esse serviço, faz toda a diferença também. Lembra que, e aí como que ele implica lá na produtividade, né? O acidente, ele também impacta na minha produtividade, né? Com certeza, porque se eu tive um acidente, eu vou ter que interromper a produção, e aí a produtividade cai. E se eu tenho, por exemplo, um funcionário que está com problemas de saúde, vai ser menos produtivo. Lógico que a saúde é em primeiro lugar, uma questão de, né, não se discute isso, mas tudo isso está interligado. Tudo isso faz diferença. Então, eu botaria os de produtividade e saúde e segurança junto de qualidade. É lógico que, tecnicamente, quando a gente está numa empresa, a gente separa, né? Mas, ao falar de cuidados da qualidade, eu também estava englobando
esses outros como de segurança. Uhum. Já teve alguma ocasião, Luciano, de você estar desenvolvendo um trabalho com uma empresa e que ela se posiciona assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou bancar, eu estou bancando essa acidentalidade aqui, mas porque pelo que a gente vai tirar aqui de produção, eu consigo um dividendo aqui, um ativo maior, a gente paga essas indenizações se acontecerem e tal. Você já passou por uma situação assim e queria saber como lidar com situações como essa. Olha só, a gente atende clientes de todos os portos e diversos segmentos, né? E principalmente na versão da 9001-2015, entrou um elemento que é análise de risco e oportunidade. E quando a gente vai trabalhar a análise de risco, a gente muitas vezes se depara nas empresas com elas analisando o risco, inclusive de acidente de trabalho, de condições de saúde, etc. Lógico que tem uma parte que é legislação. Legislação não se discute. Então, tem que colocar o EPI, tem que colocar os equipamentos de proteção coletiva, enfim, tomar todos os cuidados. Uhum. Alguns empresários, a partir daí do que atendeu a legislação, a gente percebe que às vezes tem uma variação no grau de risco. Alguns são mais cuidadosos, outros são menos cuidadosos. A gente vê, não preciso nem eu falar de nossos clientes, né? A gente vê agora no caso da pandemia, tem gente que está botando os funcionários para trabalhar sem máscara, esperando o governo obrigar que tem que colocar. Por que o governo está obrigando que, se abrir o comércio, vai ter que todos os funcionários têm que usar máscara? Porque, em tese, se não obrigar, o empregador não vai colocar máscara. Infelizmente, a gente tem pessoas que não cumprem a lei e tem outros que cumprem. Esses que cumprem vão além dela, às vezes em algumas situações. Mas isso é a realidade, infelizmente, a gente tem, na análise de risco aí, alguns empresários preferem correr o risco de um funcionário ter algum problema de saúde ou algum acidente. Eu estou dentro da lei, aí não tem problema. É lamentável, mas isso acontece, infelizmente. Uhum. Ok? Joia. Pessoal, mais algum comentário, alguma dúvida? Rodrigo, por favor. Luciano, primeiro te agradecer aí por compartilhar com a gente, né? São dicas muito valiosas. Eu ia até fazer uma pergunta, mais a Sara fez a pergunta, porque eu trabalho com serviços, né? E serviços a gente tem algumas assim, similaridades aí, pelo que eu entendi, eu já vi mais ou menos o que ela faz, né? Semana que vem, qual o tema que você vai abordar? Só para a gente... A gente vai trabalhar, tem bom ser colocado, a gente vai trabalhar com a questão de modelos de gestão autogerenciáveis. Porque a partir do momento que você tem todos os indicadores na mão, você tem já ações e seus processos estruturados, então a gente começa a falar que a gente pode ter uma empresa com gestão mais simplificada. Então, a gente vai abordar a questão de ter o desenho dos processos, como esses processos vão estar estruturados, e, em cima disso, você conseguir ter uma gestão mais eficiente, a partir do momento que eu não preciso ter uma mega equipe gerencial, porque as pessoas estão trabalhando nas suas funções de maneira bem estruturada. Ok. A gente vai estar divulgando no início da semana. Vai ficar tranquilo, acompanhe as nossas redes. Joia, obrigado. Obrigado você. Pessoal, então, vou agradecer mais uma vez, em pleno feriado, aí, a participação de todos. Fico muito feliz aí com a presença de todos. Não vou ficar aqui citando nomes, mas muito obrigado aí por todos vocês terem participado. Sigam as nossas redes sociais, entrem em contato, vamos conversando sobre esse tema. A gente pode ajudar muito outras empresas a terem cada vez mais a sua produtividade, melhores resultados, e talvez esses ganhos de produtividade possam fazer a diferença, essas empresas sobreviverem ou não a essa crise que estamos passando. No primeiro momento, elas cortaram tudo que poderiam cortar, mas isso talvez não está sendo suficiente.
e talvez ela vai conseguir esse resultado melhorando a sua produtividade, até para o pós-pandemia aí, né? Então, essa live vai ser disponibilizada nas nossas redes sociais. Agradeço muito a divulgação de vocês dessa, né? E da próxima também, quando a gente começar a divulgar, e conto com vocês semana que vem. Muito obrigado a todos, e a partir de agora a gente vai desligar, encerrar a live, nosso host vai desligar. Muito obrigado, valeu mesmo, agradeço a participação de vocês.